Agora o tema é saúde. Você sabia que o uso de telas de forma excessiva pode atrapalhar no desenvolvimento das crianças e até desencadear uma puberdade precoce? Vamos entender melhor na reportagem. A Liliane tomou um susto quando percebeu mudanças no corpo da Luísa aos 6 anos. Os seios da filha começaram a crescer. Ela tomava banho com uma supervisão nossa, ela estava se escondendo, né? E aí eu fui procurar e falei, filha, o que está acontecendo? E aí ela acabou me mostrando, falou, ai mãe, tá nascendo um bibi aqui, né? E aí a gente, a partir daí, fomos buscar conhecimento. Luísa teve puberdade precoce, que é o desenvolvimento sexual antes da idade adequada. 8 anos para meninas e 9 anos para meninos. As causas podem ser diversas, de genética ao estímulo da liberação de hormônios. Nesse caso, alguns fatores contribuem. Falta de exercício, que leva à obesidade, sedentarismo, muito tempo de tela, inclusive à noite. Essa tela mexe com a produção de melatonina, a falta de sono. E você tem alguns produtos também. Essas substâncias, elas podem estar nos alimentos ou em produtos como maquiagens que as meninas usam. Meninos e meninas podem apresentar os mesmos sinais físicos que indicam transição do corpo. Crescimento mais rápido do que o normal, aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, além de acne ou pele oleosa. A principal diferença está no desenvolvimento das mamas, para elas, e no aumento dos testículos e pênis, além da voz mais grossa para eles. E tudo isso pode ser retardado com o uso de injeções. Existem hormônios, existem remédios que bloqueiam a puberdade para que a criança não amadureça antes da hora, então você consegue segurá-la até a idade adequada de puberdade e, após isso, fazer o acompanhamento até o final do crescimento da criança. Um dos problemas da puberdade precoce, principalmente para as meninas, é a perda de estatura óssea. Isso significa que, quando as meninas entram na puberdade, elas param de crescer. Como a Luísa fez o tratamento, ela atrasou a puberdade, levanta aqui, Luísa, e ela não perdeu nada de estatura óssea. 1,61 m com 11 anos, quase da minha altura. Joga basquete. Jogo vôlei. Tô feliz. Vamos continuar falando sobre esse tema. A gente tem aqui ao vivo a endocrinologista pediatra, doutora Tatiana Geneliu. Boa noite, doutora. Obrigada. Boa noite. Por nada. Obrigada pelo convite. Doutora, eu achei muito interessante e eu queria esclarecer. O que influencia mais para que aconteça essa puberdade precoce, né? É uma questão genética, é não praticar atividade física. Eu achei interessantíssima essa questão da maquiagem, do esmalte. Tudo isso influencia? Então, são vários fatores, né, que podem influenciar. A gente sabe que hoje a gente já tem causas genéticas que explicam os quadros de puberdade precoce, principalmente em algumas famílias. Isso se repete, o quadro se repete. Mas a gente sabe também hoje que a gente chama esses fatores, né, a maquiagem, o creme, às vezes os esmaltes, a gente chama de disruptores endócrinos. São substâncias que podem modificar a nossa fisiologia normal e aí causando algumas mudanças endócrinas no nosso corpo, inclusive a puberdade precoce. Então, uma mãe, uma tia não deve passar a própria maquiagem numa criança? A gente deve evitar. Hoje a gente vê que as crianças, né, têm muito acesso às informações, então elas querem passar maquiagem para ir para a escola. Cada vez mais a gente atende crianças que querem passar, né, maquiagem para a escola. Então a gente deve evitar esses produtos em crianças, né, em geral. E se a gente for usar, a gente pode permitir esse uso ocasional usando principalmente produtos adequados para as crianças. Perfeito. Deve evitar os produtos de adulto em crianças. Tá. Agora, e com relação à tela, né? Fica muito no celular, no computador. E por que isso tem a ver com a puberdade precoce? Então, a tela como um todo está trazendo diversos problemas de saúde. E aí a gente vê também que a tela está associada a um maior sedentarismo, ganho de peso nas crianças, e essas crianças têm uma tendência a ter uma puberdade mais precoce. Entendi. Então tem que praticar atividade física. Praticar atividade física é muito importante. Entendi. É um estímulo. E o controle da tela, né? Então a gente tem um controle tanto do tempo de tela e do que as crianças também estão acessando na tela. Agora, tem tratamento, né? O pai ou a mãe que perceberia o que na criança e como ela procura tratamento? Então, os sinais e sintomas a gente vai
vai depender um pouquinho no menino e na menina. Eles, né, a menina, principal sintoma vai ser o aparecimento das mamas e o menino, o aumento do volume testicular, do testículo. Então, eu falo sempre que para os meninos, às vezes, esse diagnóstico é mais difícil, porque aumento testicular os pais não sabem. Então, se é uma criança que está muitas vezes muito saudável, também não vai frequente ao pediatra. E aí, outros sinais também que a gente vai prestar atenção é o cheirinho debaixo do braço, o pelo axilar, o pelo na região pubiana. Eu falo muitas vezes que até as mudanças de comportamento, essas crianças normalmente elas ficam mais envergonhadas, retraídas. Então isso pode ser um sinal que os pais também podem perceber. E elas ficam com vergonha e não querem falar nem para os pais que, né, tá aparecendo um pelinho ali, onde não deveria aparecer ainda. E aí procura o médico, procura diretamente o pediatra. O ideal é que esses pais procurem o pediatra. E aí o pediatra vai direcionar, vai avaliar e vai direcionar essa criança para um endocrinologista pediátrico, para avaliação. E aí a gente vai ver se tem realmente esse início de puberdade antecipada, fora, né, da idade apropriada, que nas meninas a gente fala que isso acontece a partir de 8 anos e nos meninos normalmente 9 anos e meio. Então a gente vai investigar, realizar uma investigação, confirmar o quadro e realizar o tratamento. Entendi, tá ótimo. A rede pública oferece esse tratamento, doutora? Sim, a gente tem, né, o médico na rede pública para ser encaminhado, vai ser avaliado e a gente tem hoje o tratamento pela rede pública. Não é um tratamento tão simples, porque são injeções que a gente realiza e essas injeções elas são mensais ou trimestrais ou até semestrais. Que dão mais conforto, também dão mais garantia de tratamento quando a gente faz uma medicação de ação mais longa. E também a gente tem disponível esse tipo de tratamento na rede pública. Legal, ou seja, tem solução, tem tratamento, é só os pais ficarem de olho, os avós às vezes ajudam muito, né, doutora? Com certeza, para né? que tenha uma evolução mais saudável. Obrigada, viu, doutora? Por nada. Obrigada a vocês.